Eu sou o Casimiro, aqui é a Maria Cecília e a Adriana, minha esposa. A minha gravidez, até as 17 semanas, foi tudo normal, né? Com 17 semanas a gente foi fazer aquele exame de saber o sexo para chá de bebê e todos aqueles preparativos. Aí a gente descobriu que ela tinha início de hidrocefalia. Aí a gente começou então, a partir desse momento da gravidez, fazer acompanhamento mensal em Brasília. Por conta disso, que a gente ficava na dúvida se ela iria precisar operar ou não. Mas a gente fazia todo esse acompanhamento. No nascimento, na hora do parto, até lá já tinha dado tudo ok na questão da hidrocefalia, já tinha parado o líquido de crescer e tal. E na hora do parto a gente descobriu que ela tinha síndrome de Down. Após o parto a gente ficou um mês internado no hospital, mesmo hospital que ela nasceu, lá em Brasília. E nesse período a gente descobriu que ainda tinha os vestígios da hidrocefalia e ficou investigando a questão da cardiopatia, né? Que ela, com 3 dias de nascida, apresentou muita dificuldade para respirar. E aí, por isso, a gente teve que ir para o TIM do hospital. Aí, nesse período, foi uma descoberta de coisas, né? Continuou o tratamento pela hidrocefalia, continuou a investigação. Com uns 15 dias, a gente descobriu que ela sim tinha cardiopatia e era para fazer o acompanhamento. Depois, ela nasceu também com hipertensão pulmonar, fez o tratamento dentro do hospital, todo o processo, e com um mês a gente saiu do hospital. A gente veio para casa, passou o Natal e teve que voltar para fazer os outros acompanhamentos, né? Que já era da parte da síndrome de Down, todo acompanhamento médico, procurar quais os médicos que a gente ia ficar acompanhando. E o cardiologista também era de lá, o cardiologista e o neuropediatra, cirurgião, que ficou acompanhando. A gente ficava praticamente morando em Brasília e vinha aqui visitar. Aí nesse período a gente descobriu que ela também precisaria operar e com 1 ano ela operou. Do coração, da cardiopatia. Também nesse período a gente descobriu que ela tinha um grau altíssimo já de miopia. Com 6 meses ela já começou a usar óculos. Foi um baque, né, que a gente não esperava a síndrome de Down em momento algum, a gente esperava a hidrocefalia, né. Aí foi um boom de notícias de novo, pá, emoção, aí o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, aí vai pro Google. E a sorte da gente é que dentro do hospital tinha médicos que entendiam bem, meio que acalentaram a gente naquele momento, que em Brasília e tanto em Marabá e todas as cidades que a gente provavelmente iria passar, tinha a PAI, tinha todo acompanhamento, tinha psicóloga também dentro do hospital, então a gente nessa parte foi bem aparada em receber as notícias e como digerir no momento, né? Então foi um pouco... Teve o luto? Teve. Às vezes ainda hoje tem, que a gente sempre pensa no futuro, como que vai ser e tudo, mas em relação àquela época, para hoje, eu acredito que a gente digeriu bem a notícia, né? Não, vai ter síndrome de Down e tudo, até porque tinha outras coisas envolvidas na época, então a gente se preocupou mais naquilo que teria que resolver. Aí a síndrome de Down a gente foi digerindo aos poucos, até porque não ia mudar muita coisa da nossa vida, né? Hoje a Cecília está com 4 anos, qual é o acompanhamento que ela faz? Ela faz fonoaudióloga, psicóloga, terapia ocupacional, fisioterapia, são esses 4 no momento. Vocês precisaram de psicólogo? Eu precisei. Ainda hoje eu vou de vez em quando eu preciso, que a gente sempre acumula questão de ansiedade e tudo, quando eu vejo que tá ali naquele limite, aí eu procuro, né? Até por ela também, porque eu preciso ficar bem para ela ficar bem. Assim, ela mudou completamente a nossa vida, né? Igual perguntou o que a gente sentiu, né? O primeiro sentimento que a gente tem, assim, é a tristeza, né? Primeiro você fica de luto, triste, preocupado. Mas, assim, com o tempo a gente vai começando a digerir, né? Essa nova realidade, tudo, a condição dela e tudo. E a gente fica mais focado em tentar descobrir o que a gente pode fazer para poder melhorar o desenvolvimento dela, né?
E assim, à medida que a gente vai tomando conhecimento, a gente vai vendo que a situação das crianças que têm síndrome de Down ou das crianças que têm autismo, ela pode sofrer assim, ela pode passar por um desenvolvimento muito grande, ela pode evoluir muito se ela tiver acesso às terapias adequadas, né? Se ela tiver acesso a um acompanhamento médico adequado, né? E a partir daí a gente passou a ter essa luta, né, para tentar trazer o máximo de desenvolvimento para ela, fazer o acompanhamento da maneira correta. E isso daí passa a ser uma luta da gente, né? Eu acho que de todos os pais que são pais de crianças atípicas, eles passam a lutar pelo direito das crianças de terem acesso a essas terapias, porque isso daí faz todo a diferença no desenvolvimento dela e na vida futura dela, né? A intervenção que a gente consegue fazer na vida dela agora é que vai definir o futuro dela, né? Quem abdicou foi eu. Ele continuou trabalhando. Na época eu fazia faculdade, quando eu engravidei dela. Aconteceu essas intercorrências do nascimento. Aí a gente ficou internada e no final eu consegui terminar a faculdade, mas a gente decidiu que eu ia ficar sem trabalhar por conta dela, né? Para estimular, para acompanhar nas terapias, para resolver o que tinha que resolver de questão médica. Até porque a gente ficava viajando muito nesse primeiro e segundo ano de vida dela. Viajava para Brasília porque tinha muito médico que não tinha aqui na cidade, que a gente necessitava e acabava que viajava. Então, primeiro e segundo ano, praticamente a gente só viajava. Então, eu abdiquei até hoje ainda. Preferi continuar sem trabalhar por um tempo para acompanhar todo esse processo dela, né? Que ela chegue o mais próximo possível de uma criança típica, né, do desenvolvimento. É para isso que a gente está lutando, com toda a correria, toda a terapia e todo o estímulo que a gente faz em casa, manifesta a família também para poder ajudar com isso, deixa ela em contato o máximo possível com os primos, com os amiguinhos. Então é isso que a gente deseja de verdade, que ela tenha. A gente sabe, né, que pelas limitações da síndrome de Down e junto com o autismo, a gente sabe que ela não vai ter uma vida completamente ela sempre vai depender normal, de certa forma da gente, né? Mas a gente sempre espera o máximo dela, né? E você, pai? A verdade é que a gente, como pais de uma criança atípica, tudo aquilo que ela consegue desenvolver, quando ela aprende a falar uma palavra, quando ela aprende a andar e tudo, pra gente é uma grande vitória, né? Bom, para uma criança normal, aquilo ali é o ciclo natural, né, de uma criança normal, mas para nós não. Cada etapa dessa que ela vence é uma grande vitória, né? E a gente quer tentar acumular o máximo possível dessas pequenas vitórias, né? Que aprenda a andar, no futuro ela possa praticar um esporte, uma coisa que seja um tipo de hobby para ela, uma coisa que ela gosta de fazer, uma atividade física que ela consiga falar o máximo possível, o máximo de palavras possíveis, consiga se comunicar o máximo possível, né? Consiga estudar, até que série ela vai conseguir fazer, até onde ela vai conseguir aprender, né? Então, cada uma dessas vitórias aí que ela for conquistando à medida da vida, assim, para nós é uma grande vitória, né? E a esperança que a gente tem no futuro é que ela seja o mais independente possível, né? Que ela conquiste algum nível de independência, né? Porque eu acho que isso daí é o mais importante, ela ter uma qualidade de vida, ela ter um desenvolvimento, poder crescer e ser feliz, né? Mas quando a gente fala, a gente sempre se emociona, né? É muita coisa. É muita coisa, é verdade. É uma jornada, né? É uma jornada de... Eu sempre me emociono também quando a gente fala nesse assunto, toca, né? Porque pra gente que é pai de criança autista, com síndrome de Down e tudo, é uma jornada pra gente, né? Então a gente passa assim, a nossa vida ela é de uma maneira e ela passa a ser uma vida completamente diferente, né? E a questão não é se a vida é melhor, a vida é pior, a questão é tudo aquilo que você passa a aprender, você passa a conviver, você passa a ter uma nova visão da vida, né? E você passa a entender que as coisas delas têm um significado maior, né? E assim, a gente tem uma missão assim, muito profunda, muito importante, né? Que é poder lutar não só pelo desenvolvimento dela, mas de todas as crianças, né? Porque a gente sabe que todos os pais que têm uma criança atípica não é a mesma jornada da gente, mas a gente sabe que eles enfrentam uma jornada muito difícil, né?